Olá, minha gente. Eu estou aqui de volta com mais um vídeo. E esse vídeo é para falar sobre uma palavra que está em todas as redes de conversa hoje, em todas as discussões na internet. Em qualquer conversa que a gente entre, em algum momento vai sair essa palavra. A palavra é empatia. E eu fiz essa pergunta a alguns seguidores no Instagram, para seguidores. E algumas pessoas responderam todas de forma igual. O que é empatia para você? Foi assim que eu perguntei. E as pessoas responderam: empatia é se colocar no lugar do outro. É pensar como as minhas atitudes podem atingir a vida do outro, se eu posso machucar o outro com as minhas palavras, com as minhas ações, com a minha não ação. E também sobre defender o outro quando alguém faz algo que pode tocar a vida do outro de forma negativa. Foram mais ou menos isso, as respostas que eu recebi. E esse vídeo está sendo difícil de gravar. Eu não entendo exatamente por quê, ou entendo. Mas eu vim falar pra você, e olhe que essa já é, eu não sei quantas tentativas de gravar esse vídeo. Antes eu escrevia o roteiro dos meus vídeos. Os primeiros vídeos eu escrevia. E era preciso que um amigo fizesse a edição para juntar os vídeos. Hoje eu não consigo mais escrever. Eu também não consigo ficar assistindo os meus vídeos. Porque eu gravo o que vem e torço para que faça a diferença para alguém, para que faça sentido para uma única pessoa. Há um tempo atrás eu coloquei no meu coração que a minha missão seria tocar um coração por dia. Seja lá como fosse que isso acontecesse. E que aí no final de um ano eu teria encerrado um ciclo que sentiria orgulho. E muitas vezes eu deixei de falar coisas que eu gostaria de falar por ego, por medo de ser mal interpretada, por medo de ser comparada, por medo de críticas. E eu deixei de falar coisas que eu deveria, muitas delas. E falar sobre empatia parece algo tão superficial, tão bobo, mas sabe por quê? Porque muita gente fala de empatia, mas não vive. Porque eu digo empatia é me colocar no lugar do outro. Mas como eu vou me colocar no lugar do outro se eu não calço os sapatos do outro? Se as situações que o outro passa não são as situações que eu passo. E aí eu falo, eu imagino pelo que você está passando. Eu imagino, mas não sinto. E sabe por que esse vídeo é tão difícil de ser gravado? Porque eu tive que refazer tantas vezes e eu nem sei se vai ficar da forma como eu gostaria que ficasse. Porque eu vim te dizer que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é colocar outra pessoa no seu lugar ao observar, ao olhar a situação que o outro está passando, que o outro vive. E essa pessoa da qual eu vim te falar é dela, que tudo tem medo, porque ela está acima de qualquer religião. Embora muitas religiões vieram e vêm crescendo e vêm surgindo usando o seu nome, mas ele não era religioso. Ele dividiu a história. A história se resume antes dele e depois dele. Mas ele não era religioso. Quando falar de empatia, é sobre isso que eu queria te falar. Quando você for empático, coloque ele no seu lugar ao observar a situação do outro. Ele mudou a história porque a empatia era a sua essência. E empatia é amor e compaixão. Quando eu uso a empatia no meu dia a dia, de forma superficial, é tentando ser justa. E ser justo nem sempre é acompanhado de amor e compaixão. Muitas vezes a empatia ela virou uma palavra tão na moda e tão superficial por as pessoas usarem empatia com quem elas já conhecem, com quem elas amam, com a sua família, com seus amigos, com um grupo ao qual elas pertencem, com um partido ao qual elas pertencem ou simpatizam. As pessoas usam a empatia de forma seletiva, mas a empatia dele não.
Ele não queria saber a sua cor, o seu grupo, o seu partido, a religião a qual você pertencia, as suas crenças. Ele simplesmente amou. E essa era a empatia dele. Essa é a verdadeira empatia. A empatia do ser que dividiu a história, que quebrou as leis, que quebrou as regras, mas jamais quebrou o princípio de amar o próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira empatia. E amar o próximo como a si mesmo não é sobre se colocar no lugar do outro. E por muito tempo eu acreditei nisso. E que bom que eu mudo de ideia. E que bom que se você está vendo esse vídeo é porque você está disposto também a se abrir. Não necessariamente para mudar, mas sobre refletir sobre isso. Empatia é todas as vezes que você olhar para a situação do outro, para a vida do outro, para como o outro te trata. Você dizer assim: o que Cristo faria no meu lugar? Essa é a verdadeira empatia sobre a qual eu vim falar sobre ela hoje. Todas as vezes que você olhar para o outro, você deve dizer isso dentro de você. O que Cristo faria no meu lugar? E ele quebrou as leis, morreu por enfrentar as leis. Mas foi empático. Quando você colocar a empatia dele à frente de tudo, você vai entender que a empatia se trata de amor e de compaixão. Não é sempre sobre justiça. Porque o que é justo para você, às vezes não necessariamente é justo para mim e vice-versa. Justiça é diferente de empatia. Amor e compaixão é a verdadeira empatia. Mas o amor e a compaixão que ele sentiu. O amor e a compaixão que não se importou com o que os outros pensavam. Ah, mas se eu fizer isso, vão pensar que eu sou besta. Se eu fizer de tal forma, vão dizer que eu sou fraco. Mas nunca é sobre os outros. É sempre sobre você. Quando você olhar para alguém, para julgar alguém, e aí você se pergunta: o que Cristo faria no meu lugar? Isso sempre vai te quebrar. A partir de hoje, se você começar a pensar assim, muita coisa muda. Você vai criticar menos, vai julgar menos e vai ter a obrigação de ser empático, não por senso de justiça, mas por compaixão e por amor. Porque quando você para e pensa assim, se desprenda de qualquer conceito religioso, porque Jesus não era um religioso. Ele era a personificação do amor e da compaixão. E essa mensagem que ele deixou tão clara, ela não pode morrer dentro de você. Ela não pode ser esquecida dentro de você. Muito se fala sobre ele. Todo mundo diz que admira ele. Ele mudou a história. Ele dividiu a história. Ele fez história. A história é essa, que nem foi contada. O que foi contado sobre ele é isso. O que não foi contado é o infinito. Mas que você pode sentir esse infinito dentro de você. Quando você deixa a compaixão dele tomar conta da sua vida. O amor dele reger a sua vida. Você vai entender que o mesmo valor que você tem, o outro tem. Que às vezes o problema que você não tem, o outro tem, e vice-versa. Que o que eu vejo no outro, que sinto vontade de julgar, que acho que devo julgar, é mais um problema meu do que do outro. Ele, como o ser que era, não veio julgar, veio amar. Veio enfrentar as leis para mostrar sua compaixão, para fazer a história através do amor. Essa é a verdadeira compaixão, essa é a verdadeira empatia. É colocar ele no seu lugar ao observar o mundo. O que Cristo faria no meu lugar? O que Cristo faria no seu lugar?
Foi difícil gravar esse vídeo, eu tentei várias vezes. Eu sinceramente não sei se falei tudo que deveria ou que sentia que deveria falar. E eu sinto que tem coisas para falar. Mas que as palavras não saem. Mesmo assim eu vou postar esse vídeo. E se for necessário, eu gravarei outro e quantos forem necessários. A verdadeira empatia é a empatia de Cristo. É o amor incondicional. Não importando o que os outros vão pensar. As regras. O que é dito como certo, como errado. Quem disse o que é certo e o que é errado? Quem disse que o outro deve ser julgado? Quem disse que você é melhor que o outro? Que a partir de hoje você traga à sua consciência a verdadeira empatia. Eu sou Michele Santos e te convido a viver uma vida de propósito. A viver de propósito. A questionar as suas crenças, o que foi dito, o que é certo, o que é errado. A questionar o que está no oculto, simplesmente pelo fato de você ignorar. Não é porque você não pode saber. É simplesmente pelo fato de você estar tão quentinho na sua zona de conforto, no que te ensinaram, que você acha até que é errado questionar. Tem coisas que é menos do que você imagina. E tem coisas que é infinitamente mais do que te ensinaram. É isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo.